Vamos para o capítulo 3, que eu achei interessantíssimo esse nome, muito inteligente. A terra tem dono, mas dona é quem nela está. Esse aí foi mais um encontro muito emocionante, porque imagine o sertão do Ceará e você era governador de uma província ou na época das Seis Marias, o governo tinha o império, ele tinha uma intenção. Tinha que ocupar. Ou ocupava, ou você tinha problema de domínio. Só que quem conseguia as terras na região, o governo sabia muito bem disso, o império sabia muito bem disso, você tinha um problema com os povos originários, os indígenas. Então, constantemente tinha conflitos. O que o governo fazia? Entrega aquela determinada Seis Marias e diz, agora você cuida. Implanta, mora, cria animal, ocupa. Então era ocupar para dominar, né? Enfim. E aí começam os primeiros registros oficiais, né? Então eu tive a oportunidade de visitar o Arquivo Público do Ceará. Gente, quem tiver a oportunidade, visite. Eu tive numa época em que estava sendo feita uma reforma, mas tive acesso a diversos documentos lá. É incrível, incrível, né? Pois bem, encontrei um registro, todas as Seis Marias, eles estão documentados numa plataforma chamada plataforma SILB, que era Seis Marias do Império Luso Brasileiro. Essa plataforma é gerenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um belo dia, estava eu lá de férias em São Miguel, no dito alpendre, não tinha ninguém em casa, só estava eu. Eu disse, gente, eu tenho que achar alguma coisa com relação a isso. A cabeça era Rio Jaguaribe, Banabuiú, Xeramubim, Caraúna. Tem que ter alguma coisa com Caraúna, que era o rio principal que abastece o açude e cortava São Miguel. Rio Forquílico, e pesquisando, aí encontrei a plataforma SILB. E por pura intuição, pesquisei pelo nome Caraúna. E encontro uma seção de Seis Marias, a José Cardoso da Rocha, em 1734, no Riacho Caraúna. Pronto. Achei quem estava aqui. E aí comecei a buscar, e lá a plataforma SILB, ele dá todos os detalhes. A pessoa que adquiriu, se fez morada, se ocupou, o que aconteceu, né? E nada tinha sido registrado. Quando você fala lá, ocupação, né? Qual era a ocupação? Teve ocupação? Nenhuma ocupação mencionada em documento. Pois bem, o primeiro registro está aqui, 1734. E aí continuei a buscar, cansei da plataforma e fui para o Google. E me deparo, quando eu pesquisei Riacho Caraúna, com uma dissertação, obviamente de mestrado, né, de uma pesquisadora chamada Ana Cecília Farias. Ela fez o mestrado na UES, na área de História, e olha o título da dissertação. Declaro que sou dona, viúva, cabeça de casal. Era mulheres administradoras de bem nos sertões de Quixeramobim. Abri a dissertação e ela se dedicou a estudar aquelas mulheres que ficavam viúvas e que, em vez de morrer com seus maridos, ampliavam seus domínios. E foi quando eu encontrei mais um encontro com a viúva Eugênia Isabel Maria. Essa viúva adquire as terras do Riacho Caraúna em 1785, amplia em 1788 as duas margens do Riacho Caraúna, ou seja, da nascente na Serra da Mutamba a desaguar no Rio Quixeramobim. Ela já viúva, requer ao governador mais terras, dizendo que lá mora, tem escrita à mão dela, declaro que sou dona, tem um chiqueiro de criar cabra, tá aqui, ó, ao terreiro da casa onde mora a dita, tem currais, roçados, chiqueiro de recolher as cabras, que tudo havia ela feito, e entrar a dita poçada a cavar no chão, atirando a terra para o ar, que era quando se chamava de terra cantada, né? Então isso aqui foi a comprovação que a viúva Eugênia Isabel Maria, além de adquirir aquela porção de terras no Riacho Caraúna, povoou, e o detalhe, denomina-se Sítio São Miguel.
Então, São Miguel nasce documentalmente em 1785, e aí, graças ao trabalho da Cecília, está aqui referência a ela, todo o trabalho que foi referência, eu cheguei até o Arquivo Público do Ceará, onde eu tive a oportunidade de fotografar todos os documentos e trazendo os elementos. Eu confesso que eu queimei muita pestana, identificando aqui o nome São Miguel, viúva Eugênia Isabel Maria. Então tá aqui os documentos, o livro onde ela comprou, né, os elementos que comprovam que ela era, detalhes, sem sobrenome. E aí no livro eu digo, foi muito gratificante encontrar uma mulher, né, que viúva, amplia seus domínios. Ela, em 1790, ela compra toda a região do Jerimum. Então, possivelmente, quem estiver me escutando aqui na região de Oiticica, ela tenha sido pioneira também lá da região. Por isso que eu digo, declaro que sou dono, mas dona é quem nela está. Então, José Cardoso da Rocha foi muito importante em 1774 por requerer ter o registro, mas quem ocupou foi a viúva. Por isso que eu a chamo de pioneira, não de fundadora, mas de pioneira na nossa região. E o que é mais legal, Dona Eugênia tem uma filha. Nasceu lá em São Miguel, se batizou aqui na igreja de Santo Antônio de Pádua. Está aqui o registro do batismo dela, tá certo? Ela batiza um escravo na igreja, então ela tinha posses, né? Então e faz questão de deixar para Ana Francisca, sua única filha, todo o seu patrimônio. Não depois de morrer, ela não fez um testamento. Ela assegurou em vida que a filha assumiria todo o patrimônio. Utilizou um artefato jurídico da época, que era o dote. Então ela faz questão de deixar como dote para a sua filha Ana Francisca de Melo. Então Ana Francisca, em 1816, vende as terras para Laureano Cardoso da Rocha Júnior. E Laureano compra essas terras, e aí na árvore genealógica vocês vão ver que Laureano é o vô de uma grande matriarca que dá origem a várias famílias da região. O último capítulo eu digo, né? São Miguel, mãe de outras terras e de várias gerações. Então eu consegui conectar e eu devo muito isso ao Carlos César. Porque quando eu encontrei a Eugênia Isabel Maria, eu disse, preciso da tua ajuda, Carlos. É tanto que ele assina esse capítulo comigo. E nós fomos buscar a fundo e encontramos, inclusive, o óbito dela, que diz que ela está enterrada na Igreja Matriz de Santo Antônio. Está lá no registro de óbito dela. Então, é um capítulo muito legal, né, que traz muitos elementos sobre São Miguel, conectam as gerações. Aqui é o óbito dela. Então, ela está enterrada na Igreja de Santo Antônio de Pádua, envolta em um hábito branco, está descrito aqui. E eu devo muito essa colaboração ao Carlos César. Então, é o capítulo talvez que traga mais informações sobre o distrito. Com esse capítulo, eu encerro uma parte mais histórica e depois faz com que eu entre numa parte mais contemporânea.